Pessoal, hoje aqui, então, eu vou ensinar aí a vocês a resolverem pelo Excel. Pessoal, eu já comentei durante as aulas e vou comentar aqui novamente, tá? O Excel, ele não tem a capacidade de dizer se a parte da modelagem está certa, tá? Então, o que a gente escreve, ele entende como certo. Então, a gente tem que guardar um tempo aí para modelar o problema primeiro, tá? Depois a gente vem e pede para ele resolver. Como que eu faço aí para instalar o Solver, tá? O Solver não tem aí, se você nunca utilizou o Solver no Excel, então ele não está habilitado. Então, você tem que habilitar ele. Bom, aonde que eu vou, né? Vocês vão vir aqui, ó, em pesquisar, vocês coloquem suplementos, tá? Suplementos, ele aparece aqui, ó, esse item aqui, tá? Quando você clica nele, ele aparece aí essa outra tela, tá? Então, aqui o meu Solver já está instalado aqui, percebe, pessoal? Solver, né? Então, você clica nele, coloca OK, e ele vai aparecer lá em dados, tá? Então, aqui é desse jeito, tá? Super tranquilo de instalar. Pessoal, feito isso, então, eu vou começar, então, a modelagem desse problema aqui da geladeira. Bom, vou começar pela função objetiva, tá? Pessoal, a função objetiva é uma função de maximizar aí, tá? Eu tenho os preços aí, né? A geladeira do tipo luxo me dá R$ 100 de lucro e a outra me dá R$ 50 de lucro. Bom, pessoal, a primeira coisa, tá? Eu tenho que organizar esses dados aqui. Para quê, tá? Para mim não me perder aí na otimização. O Excel não precisa dessa organização. Ele entende aí, o jeito que você colocar, mesmo que não esteja de uma forma organizada, ele resolve, tá? Eu prefiro organizar todas as informações, para eu não correr o risco aí de perder alguém. Bom, pessoal, sempre eu deixo em amarelo, essas células em amarelo são as células principais aí do Excel. É onde o Excel entende que isso daí é uma variável, tá? Então, eu vou lá e vou começar a escrever a minha função objetiva. A minha função objetiva, então, é 100 vezes o x luxo, tá? Pessoal, então, eu venho aqui, ó, essa primeira célula amarela aqui, ela representa, então, a x luxo. E a segunda amarela aqui, né, a de baixo, representa a x básico. Então, eu coloco 100 vezes aí a primeira posição, então, que é o x luxo, mais 50 vezes o x básico, tá? Então, e aperto Enter. Tem que aparecer 00, tá? Pessoal, é legal a gente ir fazendo testes para ver se ele fez o cálculo, né? No Excel aqui, às vezes, é um pouco fácil da gente se perder nessas coisas, ó. Se a gente produzir uma geladeira do luxo e uma do básico, a gente tem aí R$ 150 de lucro. Então, bom, está certíssimo aqui. Vamos para a primeira restrição. A minha primeira restrição é a quantidade de homens-horas, tá? Só tem disponível aí 25.000. E ele tem as quantidades que cada produção exige, né? Cada vez que eu produzo um modelo do tipo luxo, eu gasto 10 horas. Do tipo básico, eu preciso, né, de 8 horas. Então, vamos fazer isso daqui. O que eu vou fazer, então? 10 vezes, né, o X luxo, mais 8 vezes o X básico. Aperto Enter. Ah, vamos fazer um teste aqui. Se for um de cada, tem que dar 18. Deu 18. Então, sem segredos nenhum, tá certíssimo. Tá? O próximo aí, né, é a quantidade que cabe. Aí vamos pensar num estoque, né? O máximo aí que ela consegue é 4.500 armazenar entre os dois modelos. Então, vamos escrever isso. Pessoal, matematicamente aqui, seria só eu pegar as duas células amarelas e somar, tá? Se vocês aí, né, quem já consegue entender essa parte, nem precisaria ficar colocando esses uns aqui na frente, tá? Vou colocar o 1 aqui no meu, mas já poderia fazer direto. Então, aqui vai ser 1 vezes aí o x1, né, o x básico, o x luxo, mais 1 vezes o x básico agora. Deu 0, né? Pessoal, sempre ele dá 0. Vamos pensar, se eu produzir 10 de cada, tem que dar a resposta 20, tá? Percebe, pessoal? Ele já fez toda a conta, né? Se eu colocar 10 de cada, eu vou gastar 180 horas homens, eu vou ter um lucro de R$ 1.500 e eu vou ter 20 geladeiras no estoque, entre os dois modelos. Pessoal, basicamente é só isso daqui que a gente precisa, tá? Aí a gente vai lá e chama o solver, tá? O solver que tem aí a otimização para resolver. Eu venho aqui em dados.
Aí eu clico aqui em Solver, tá? Aí ele aparece essa tela aqui, tá? Ele apareceu aí também para vocês. Deixa eu só colocar um pouquinho para cá, eu vou trocando ele, tá? Conforme eu vou precisando. Vou só apagar aqui, pessoal, percebe que o meu já estava resolvido, né? Eu já tinha resolvido esse problema. Vou excluir aqui para a gente começar juntos aí do zero. Aqui também é interessante, tá, pessoal? Se eu errar alguma coisa aqui, é só eu excluir. Então, a gente começa lá, ele começa a definir o objetivo. Pessoal, agora aqui, né, é onde a gente guardou as informações. Aonde a gente guardou a informação da função objetiva? Tá lá no lucro, na célula do lucro. Então, eu vou lá e seleciono a célula do lucro. Pessoal, o que está escrito ali dentro, a gente que tem que saber, né? O próximo é um problema de maximizar ou de minimizar? Esse daqui é um problema de maximizar. Então, eu seleciono aqui max, tá? Alterando células variáveis, tá? Aqui, pessoal, eu venho aqui e seleciono as células, né, que estão as minhas variáveis. Aqui eu só tenho duas, aqui elas são as de amarelo. Seleciono as duas. Aqui ficou uma restrição sem site, deixa eu tirar ela. Bom, selecionei as duas células amarelas. Agora eu venho aqui, vou trocar de lado de novo, e vou colocar essas duas restrições aqui. A restrição de 25.000 horas e de 4.500, tá? Tem que colocar uma por uma. Então, vamos lá, a gente coloca adicionar. Aí, ó, pessoal, aonde que tá essa conta aqui? 10x luxo mais 8x básico. Ela ficou guardada nessa célula aqui de tempo utilizado. Então, eu seleciono ela. Ela é uma variável de menor ou igual, percebe que aqui, ó, eu consigo alterar, tá? Igual, maior e assim por diante. Menor ou igual a 25.000. Pessoal, aqui ele entende se eu quiser digitar, tá? O 25.000. O meu é que eu vou selecionar. Mas entendam que dos dois jeitos aí ele entende. Coloco o adicionar, vou para a próxima restrição. A próxima restrição, x luxo mais x básico, tá guardada aqui nessa célula, né? É uma restrição de menor ou igual a 4.500. Ok, adicionar. Pessoal, aqui eu tenho mais essas outras duas restrições que são as demandas, tá? Ele até conta uma história lá que o marketing disse, né, que o X luxo pode produzir até 1.500 e o X básico até 6.000. Aqui, pessoal, eu já coloco essa restrição direto aqui no solver, tá? Como que eu faço isso? Eu vou lá e seleciono aonde está representando, então, esse meu X luxo, e eu coloco que ele tem que ser menor ou igual aí a 1.500, tá? O meu 1.500 está aqui, deixa eu colocar ele um pouquinho para o lado, 1.500 está aqui. Coloco adicionar, faço a mesma coisa para o básico, né? O modelo básico, ele tem que ser menor ou igual a 6.000. Coloco adicionar. Pessoal, adicionamos tudo, né? Fizemos aí 4 restrições. Elas já aparecem aqui, ó, sujeito às restrições, tá? O de vocês não vai estar selecionado essa parte, tornar variáveis irrestritas não negativas. Pessoal, aqui é aquela parte que a gente sempre fala que as variáveis são positivas. Então, a gente seleciona ela. O de vocês aqui também não vai estar no simplex. Você tem que ir lá e selecionar LP simplex, porque é um problema linear. Aí a gente vai e clica aqui em resolver, tá? Se tudo der certo aí, ele resolve e vamos ver. Aí ele aparece essa mensagem, ó. O solver encontrou uma solução, todas as restrições foram satisfeitas, a gente coloca OK. Pessoal, se ele não tivesse encontrado a solução, ele aparecia uma mensagem em vermelho aí, tá? E ele falaria aí que não teve resposta. Bom, com isso aí, as células em amarelo têm a resposta da produção. Quanto que eu tenho que fazer, então, aqui? Eu tenho que produzir, né? Qual que é a melhor solução, pessoal? A melhor solução é eu produzir aí 1.500 da luxo, 1.250 da modelo básico, tá? Pessoal, olha que interessante, né? A gente tem que olhar os dados e entender também, né? Ó, de lucro aí, eu vou ter 212.000 aí, né? E 500. O homem-hora, que ele gasta todas as homens-horas, ó, percebe que ele gastou todas aqui, ó, deixa eu sair de novo. Ele gastou as 25.000 horas que a gente tinha. Só que depois aqui, a quantidade produzida, que a gente até pensou no estoque, né? Ah, ele só consegue armazenar 4.500 geladeira. Isso daí ele não chegou lá no limite dele de 4.500. Por quê?
a restrição de cima já tinha sido satisfeita. Para ele ter aí, né, mais, né, passar desses, ele usou 2.750, né? Então ele produziu 2.750 geladeiras. Para ele produzir mais essas geladeiras aí, ele precisava de mais homens-horas, que ele já não tinha, tá? Só para vocês entenderem aí como uma restrição é casada com a outra, tá? Pessoal, mais uma coisa que eu quero falar, tá? Vocês estão com a lista aí, alguns problemas. Percebe que aqui, pessoal, ambos os meus dois resultados aqui, tanto para o luxo quanto para o básico, minha resposta foi inteiro, tá? Foi um número inteiro. Vamos pensar que aqui, pessoal, vocês resolvem o problema e ele dá um número assim. Ah, eu tenho que produzir vou colocar um número pequeno aqui, só para você entender. Tem que produzir 5,2 geladeira aqui do tipo básico. Então, ó, esse número aqui, ó, 5,2. Pessoal, percebe que esse número aqui, ele é um número que ele não faz sentido para nós, né? Porque aqui o Excel, ele entende qualquer coisa, tá? O que que eu vou ter que fazer? Vai ter problemas aí nessa lista aí de vocês que vai acontecer exatamente isso que eu tô falando. Vocês vão resolver e vão aparecer números com vírgula nesse amarelo, tá? Eu tô falando. O que que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que voltar lá no solver, tá? Então, aqui o meu eu abri ele de novo, tá? Deixa eu só ver se tá aparecendo, tá? Para vocês. O que que eu tenho que fazer aqui, então? Eu venho em adicionar, eu vou selecionar células em amarelo, vou selecionar essas duas células em amarelo e eu vou vir aqui, ó, e para considerar elas como inteiro, tá? Aqui não tem nenhum problema daquele do binário, tá? Mas aqui seria o binário, tá? O 0, 1. Então, ó, seleciona, se quiser, seleciona uma por vez, porque senão vocês acabam fazendo aí, né? Acaba se perdendo. Seleciona a primeira célula amarela, fala que ela tem que ser inteira. Seleciona a segunda célula amarela, fala que ela tem que ser inteira e roda de novo esse problema, tá? Quando eu seleciono inteiro aqui, ele some esse lado aqui, tá? Ó, ele entende, é um número inteiro, tá? Então, eu venho aqui e seleciono essa célula. Ele entende aí que vai ser um número inteiro, não vai aparecer mais nada para colocar nessa parte. Esse meu problema aqui eu não preciso, tá? Mas quem tá com os problemas aí, quem foi sorteado aí com algumas letras aí, tem esse problema. Pessoal, eu acho que era isso, tá? Depois aqui eu vou subir essa gravação e vou subir também uma gravação do Resolvendo com Python, tá? Então, vou subir as duas gravações aí para vocês. Tchau, tchau.